Aí vem o Flamengo. Ó, vou ter que fazer meu papel de rosto aqui, ó. No Rio eu torço 50% pro Flamengo, 50% pro Botafogo, 50% pro Vasco, 50% pro América e 50% pro Fluminense. No Rio eu torço 100% pra todo mundo se ferrar. Que isso, se acalma. Vamos lá. Falou o grande Casa Grande, né? É, meu. E aí, Vamos lá, quanto então, pro Nick. Corinthians ganhar, quanto pro Corinthians perder? 8. 8 pra perder? Não, pra ganhar. Pra perder é 4. Cara, isso é uma das melhores contas que já foram feitas. De 0 a 100, né? Tá valendo. É. Mas então, Henrique, e o que dizer do Flamengo? Eu vou começar falando da LDU, mas só uma coisa para vocês verem como a estatística pode ser modificada, né? Nosso amigo André falou que a última vitória foi quando, André? Do Flamengo, 2019. 2019. Maracanã. Maracanã. Jogo Flamengo e Botafogo no Maracanã pelo Brasileiro. Flamengo e Botafogo, 12 de fevereiro de 2025. Foi quanto? No Maracanã? Não foi no Maracanã. Foi onde? Campeonato Carioca. Eu tô falando campeonatos brasileiros. Pô, tá vendo a estatística? Aí virou tá vendo como é a estatística? O Palmeiras é o melhor, não sei o que, dos primeiros 10 minutos da Libertadores em jogo com gengina. Porra, aí é fevereiro de 2025, Flamengo campeão da Supercopa lá no Mangueirão. Também não é Maracanã, eu falei Maracanã, Campeonato Brasileiro. Aí, não foi no Maracanã, foi no Maracanã no Brasileiro. Não, foi no Maracanã no Brasileiro no dia que o técnico estava usando uma cueca boxer. Há muito tempo o Botafogo abandonou o Campeonato Carioca. Há muito tempo. Tá vendo como o choro persiste? O nosso clube falou, não jogamos o Carioca. Então, eu não posso trazer uma estatística de um campeonato que não importa pra gente. O que importa pra gente é começou agora, que é o Brasil. A Supercopa também não importava, né? Não importa. Não jogamos sem técnico, Henrique. A gente não tinha técnico. Mas tinha jogador? Tinha, voltando de férias naquele momento, segundo dia. Vou falar uma parada aqui. Eu acho que isso é um erro, tá? Não tô dizendo que isso é certo. Você sabia que o São Paulo também não jogou o Campeonato Carioca? Oi? Corinthians também não. Santos, o Campeonato Carioca vale nada. Não quer jogar o campeonato, não. Vale nada. Acontece. Mas e aí? Aliás, o Campeonato Carioca realmente não vale nada, mas ganhar do adversário vale muito e é o que a gente mais faz, principalmente contra o Botafogo. Eu acho um erro que o Textor fez em abandonar o Carioca, eu acho, né? Mas eu entendo, eu não vou considerar, vou seguir isso, né? Pô, até o brasileiro que estava sem perder desde 2019. E vocês percebem que durante a fala de André, ele já falou várias vezes que o time vai jogar com reservas, né? Ou seja, a desculpa já tá pronta. Mas eu vou seguir aqui porque meu tempo tá correndo. Ó, o nosso amiguinho David aí. Fala, David. Bom dia. Sport e Santos. O Santos ainda tem uma certa chance, não muito, de se segurar, mas eu acho que o Sport já pode entregar, mano. O Sport tá fazendo uma daquelas... daquelas campanhas de ser o dos Contagem piores... regressiva, né? Contagem regressiva, né? Mano, a gente... Qual rodada que vai cair já? É absurdo essa campanha do Sport e sem... Você olha e diz, vai mudar alguma coisa? Provavelmente não, a gente vai pra 9ª rodada. Mano. Foram 8 rodadas e nada. Ele já jogou 9, né? Ele já jogou praticamente metade de um turno. É isso. Mas aí que tá o imediatismo brasileiro. Com o Pepa lá, que não tinha ganho também, tava jogando melhor. Aí mudou o técnico. Com o campeonato não correu nada. E agora, como é que melhorou? Não melhorou. Por que não deixou o Pepa lá? Aí divide o clube, trazendo outro. Aí fica, né? Daqui a pouco o clube não tem nem como se manter por conta dessas coisas que fazem, né? Gui, recomeça a contagem do tempo aí, Gui. Eu tô começando agora, hein? Pode ir, vai que vai. Flamengo e LDU, né? Até que enfim o Mengão estreou no ano, rumo a Tóquio, né? O Flamengo fez um jogo muito bom com... Pô, cara, me dá muita raiva ver no final do jogo a escolha do jogador da partida pela Conmebol. Porque nunca é o cara que mais jogou. O cara que mais jogou, apesar que o Flamengo jogou muito, todo mundo jogou muito bem,
cara que mais jogou foi Luiz Araújo. Quem ele escolhe? Léo Ortiz, que fez o primeiro gol. Léo Ortiz jogou muito, mas não fez praticamente nada no jogo, mano. A LDU foi amassada pelo Flamengo. Luiz Araújo comeu a bola, fez o cruzamento no primeiro gol, fez o segundo gol e os caras não... Pô, mano, é complicado. O próprio Flamengo, tá? Estamos há 0 dias sem falar de Landim 2.0. O próprio BAP e o departamento de futebol não valorizam Luiz Araújo, que é um grande jogador. É o melhor do time? Não é o melhor do time, mas jogaria em qualquer time da Série A, de elite, e o Flamengo fez um passo muito errado, porque o Cruzeiro tá querendo Luiz Araújo. O Flamengo, se valorizasse, diria, não, nós não queremos vender. O que é que o Flamengo fez? Levou a proposta até Luiz Araújo para saber se interessava. Cara, se você faz isso, você disse pro jogador, se você quiser, você pode sair. Você não faz isso, mano. Isso é absurdo. A diretoria do Flamengo continua sendo muito pequena para o tamanho que o Flamengo é. Mas aí Mengão ganhou contra a LDU e teve uma grande questão, por quê? Pedro, melhor atacante do Brasil, tranquilamente, Pedro tá na reserva. E se o Flamengo não ganha, Felipe Luiz tá lascado. Porque você deixou o melhor atacante do Brasil na reserva, colocou já no finalzinho, então ele também teve uma bela sorte nisso. E aí a gente vai entrar numa outra questão. Pedro é o melhor atacante do Brasil? É. Só que Pedro não sabe marcar direito. E hoje em dia, no que a gente fala de futebol moderno, a marcação começa no primeiro atacante. Pode falar. Henrique, essa questão que você está falando do Pedro, né? Analisando de fora. Uhum. Que nem nós aqui, a gente debateu nas semanas passadas aí, falando sobre o São Paulo, de ter colocado o Oscar, colocado o Lucas, o Santos ter colocado o Neymar, tudo logo em seguida de uma lesão. Sim. O Pedro, ele voltou de uma lesão séria e a musculatura dele, por mais que ele já tenha feito alguns jogos, assim, é muito fácil de pegar, acontecer uma lesão muscular. E voltou então, antes do previsto, ainda mantém esse pensamento? Esse não, pensamento o Flamengo tá fazendo essa questão de minutagem com ele o tempo todo. O Flamengo faz muito bem essa parte de, se um jogador estiver voltando de lesão, ele não joga o jogo todo. Só que aí o que tá acontecendo de Pedro é que, assim, quer queira, quer não, a gente sabe, a mídia, o que mais ganha dinheiro é em cima de Flamengo e Corinthians, né? Então, o que é que a mídia tá fazendo? Por que Pedro não é titular num jogo tão decisivo? E isso recai em cima de Felipe Luiz, que é um técnico novo. O cara não tem um ano de técnico do profissional. Só que ele tá tem bancando. mente europeia, né? Mente europeia total. E aí, qual a questão? Pedro não tem a característica, mesmo quando ele tiver 100%, ele vai ter que mudar a característica. Por que ele não foi tão bem na Europa? Porque ele não faz isso. Sim. Ele é o cara de ficar lá na frente esperando. E, meu irmão, todo mundo sabe, eu falo aqui. Você joga um paralelepípedo nos peitos dele, ele domina e te devolve uma bola redondinha. Só que na hora de marcar, na hora de fazer pressão lá em cima, ele não sabe fazer isso. E aí ele vai ter que aprender. Esse que tá sendo o problema maior. Porque hoje, quando o Pedro tá em campo, o Flamengo começa a perder ritmo de jogo e começa a sofrer mais perigo. E aí vai Ele joga hoje? Oi? Ele joga hoje como titular ou como reserva? Eu acho que ele vai ser reserva hoje. Vai. Acho que ele vai ser reserva pelo que está sendo falado. Apesar que, qual o problema? Bruno Henrique tá caindo muito. Que Bruno Henrique é o que ficaria lá na frente. Você acha que a denúncia contra ele influenciou no rendimento dele? Tá influenciando. Tá influenciando. ele sentiu. Mas o pior que não é a denúncia em si. É porque Paquetá tá prestes a ser banido para sempre. E aí é uma pressão muito grande. E aí eu acho que ele começou. Eu acho que ele notou que parece que é mais. Mas você acha que aqui no Brasil isso não vai ser minimizado? Não vai ser muito menos. Só que, de alguma forma, ele vai ser penalizado. Porque o STJD, por exemplo, não queria nem analisar o caso, né, para poder suspender ele previamente. Mas é porque depois disso,
surgiram novas provas. Aí por isso que a Polícia Federal está indo atrás. Diante das provas Você não acha que seria o momento de preservar o Bruno Henrique? Mas até ele não pela quer. história dele com o Flamengo e deixar ele um pouquinho sem tanto holofote, até jogar. Mas é porque ele pediu para jogar. Então, se o jogador pediu para jogar, não tem como. Por exemplo, aí é o caso. Alguém do tamanho de Bruno Henrique, você diz, não, Bruno Henrique, fica aqui. Aí ele é um jogador muito emocional. Eu gosto muito dele. Eu gosto muito dele. Eu também gosto. Muito dele. Eu acho que é um dos melhores jogadores que a gente tem aqui no nosso país. Sempre gostei. Ele é novo ainda ou já... Não, ele já tá com seus 34, alguma coisa assim. É. Então, para ele, essa questão de ficar parado é mais prejudicial do que jogar. Só que ele não tá com a mente boa para isso. A mente dele não tá legal para isso. E jogador, a gente sabe que se não tiver com a mente boa, não sai. Você vê Michael. Cara, Michael, ele dribla, faz de tudo. Na hora de chutar, ele não consegue fazer nada. Ele não é o último passe, né? É. O último passe e os chutes de Michael não estão saindo. E aí vai a torcida, quer queira, quer não, chegou a hora, a torcida começa a vaiar, o que eu acho errado. Você deveria vaiar o cara só depois do jogo. Depois do jogo você xinga, faz o que é. Mas durante eu acho que tem que incentivar. Mas ele não tá conseguindo sair dessa... Meio que virou um ciclo vicioso de Michael. E aí, deixa eu só retificar. Eu acho que Pedro hoje entra de titular por causa do tamanho do jogo. Tá? E porque ele descansou bem no jogo anterior. Mas eu não colocaria. Porque o Botafogo é um time que você tem que pressionar lá em cima. Se você não pressionar lá em cima, ele é igual ao Flamengo. Se você não pressionar o Flamengo lá em cima, você dá muito campo pro Flamengo, é ruim. Se você não fizer isso com o Botafogo, é ruim também. Só que eu acho que ele não vai conseguir fazer essa pressão. E aí a gente tem um problema que, assim, Felipe Luiz e o comedor de casadas, o Boto, eles trouxeram o Juninho. Comedor de casadas. Juninho é muito bom nessa pressão. E eles não colocam o cara. Então isso então, digo, ó, erramos em trazer o cara mesmo. Porque se você tem um cara que é especialista nisso e você não coloca, você tá errado. Minha opção seria começar com o Juninho lá na frente hoje. Porque ele sim faz isso. Se você prestar atenção, por exemplo, no jogo contra o Corinthians, como é que surgiu aquele erro de Hugo? Foi porque De La Cruz deu um pique em cima de Hugo. Se você for ver outros, além da pressão lá em cima, o Flamengo tem isso de que Michael corre em cima. Aconteceu nesse. Michael e Bruno Henrique não jogaram nada de atacante. Mas nessa pressão, eles foram fenomenais. Eles foram lá em cima para que a bola rolasse de outra forma, o Flamengo tomasse e gol. Mas, vamos ver. O Flamengo venceu a LDU, né? Última pergunta. Sim. Qual é o maior clássico hoje no Brasil? É Botafogo e Flamengo, você acha? Em time, em estrutura? Respondo já. E aí, só pra finalizar isso, o Flamengo venceu a LDU e pode ser primeiro do grupo. E pra você ver como o futebol é injusto, o Central Córdoba, que não perdeu de ninguém, pode não se classificar dependendo da última rodada. O futebol é maravilhoso. Cara, maior clássico hoje ainda é Flamengo e Palmeiras. Você acha? Ainda é Flamengo e Palmeiras por causa do que o Palmeiras consegue desempenhar. O Botafogo joga mais bonito do que o Palmeiras, mas o Palmeiras é mais consistente do que o Botafogo. Aliás, o Palmeiras é mais consistente do que 90% do time do mundo. Os caras não jogam nada e vencem. É impressionante o que os caras conseguem fazer. Só o Pacto explica mesmo. É uma coisa comum entre Flamengo e Palmeiras é que eles jogam com 12, né? Porque sempre tem um carinha a mais ajudando ali. Sim. Mas aí tem que ver que, por exemplo, Botafogo joga com um acessório extra, que é a fralda do bebê, aí tem a chupetinha pra chorar, tem todas essas coisas também. Mas, deixa eu só falar uma coisa da quarta-feira, foi dia 15, se não me falha a memória, é isso, né? Não, dia 15 foi o jogo do Flamengo. Quinta-feira Foi na dia quinta-feira. 15. Que aí eu queria homenagear meu saudoso pai, que era botafoguense, e que provavelmente no final do jogo eu estaria ligando pra ele, dizendo, tá vendo aí, careca, vencemos,
Mas se o Flamengo tivesse perdido, eu estaria lascado, porque eu passaria a madrugada ouvindo, que é como a gente terminava nosso meio de semana, era um ligando pro outro para zoar, dependendo do que tinha acontecido no outro jogo. Então, essa vai pro meu careca. Hoje a gente tem, né, Flamengo e Botafogo, que é um grande clássico, e como todo grande clássico, não tem o Flamengo vem melhor e vai ganhar, o Botafogo não. É clássico, não, é diferente, o coração bate diferente. Lógico que vai ser muito bom ganhar do Botafogo mais uma vez, porque já é meio que tradição. A gente vem fazendo isso, já fomos campeões da Supercopa esse ano, em cima do Botafogo. Um jogo fácil, né? Que é o normal mesmo da gente vencer o bairro lá do Rio de Janeiro. E no meio da semana a gente vai jogar contra o Botafogo de verdade, que é o Botafogo da Paraíba, na Copa do Brasil. Que também não importa tanto, porque, mano, pra mim, eu, Henrique, a Copa do Brasil esse ano veio só pra atrapalhar. Porque a gente, mano, é muita data. Não tem como jogar tanto assim. Até André falou que o Campeonato Brasileiro é o mais disputado. Eu concordo. Mas tá longe de ser o melhor. Por quê? Porque é o mais disputado, porque a CBF nivela lá embaixo. Você não deixa grandes times jogarem se você não deixa o time treinar. Um time que não treina, esse time não cresce. Então, por exemplo, o Super Mundial, se fosse até ano passado, eu diria que os times brasileiros tinham chance. Esse ano não, porque você vê os times brasileiros em maio já estão acabados. Os times tudo, pense no seu time. Olha a quantidade de machucados. Todos os times estão com isso. Por quê? Pela quantidade de jogos. Não é possível para um corpo aguentar tudo isso. Mas, vamos, o Flamengo vai vindo uma sequência boa, porque joga contra o Cooktop hoje. No próximo final de semana vai comer bacon e assim a gente vai seguindo. Vão ser várias partidas decisivas. A única partida que o Flamengo vai conseguir dar uma descansada é contra o Botafogo da Paraíba, que vai entrar de salto alto. Não, mano. A gente não tem como comparar Flamengo e Botafogo da Paraíba. Não tem como. Aí também não dá. Se o Flamengo não passar, vai ser ridículo. Consegui me manter nos 15 minutos. Muito bem, então, eu tava procurando aqui, não achei as escalações de Flamengo e Botafogo. Mas eu também... falo, no Botafogo eu falo. Tem Então de manda aí. aqui. John no gol, Vitinho, o Davi Ricardo, Jair, Alex Telles, Marlon Freitas, o melhor lançador do Brasil, com o Gregory, melhor meio campo, provavelmente Alan, Ryan Cruz, Igor e Cuiabano. Técnico Renato Paiva. É bom que o André já fala com a convicção, não tem ou, né? Hã? Não no tem GE não sei quem ou. GG é só ou aqui também. O Flamengo vai jogar com Rossi, Wesley. A zaga deve ser Léo Ortiz ou Léo Pereira, só que Danilo sempre entra nessas horas. Eu colocaria Léo Ortiz e Danilo porque melhora a saída de bola. Alexandro, que meu amigo, Alexandro tá voando, é impressionante o que o cara tá jogando. E aí a gente tem uma surpresa porque Everton ali no meio, porque Pulgar e Alan estão machucados e Gerson foi expulso no último jogo. Então Everton, Dela Cruz, Arrascaeta e provavelmente na frente Bruno Henrique, Michael e Pedro, que eu não colocaria isso, tá? Eu colocaria Juninho lá na frente, mas por causa do jeito que o Flamengo tá avançando, deve ser esse time. Eu não colocaria Michael, eu colocaria Luiz Araújo. Por quê? Para segurar Cuiabano e Alex Telles. Se deixar do jeito que tá com Michael, Bruno Henrique e Pedro, Cuiabano e Alex Telles vão voar em cima de Wesley e vai matar essa principal jogada do Flamengo. Muito bem, então, hablamos aí do clássico, hablamos de Só pegar isso aí que o Gui falou. Gui Queiroz, outro Gui. Eu acho que não vai
não vai reestruturar o calendário do futebol, porque estão dizendo que quem vai entrar é o cara lá da Federação Paulista, que é a mesma coisa, mano. É mesmíssimo. Eu Final acho do que Cameiro é- Bastos. Mas o nosso Eu humor é acho muito que é- louco. Não tem Eu um acho mês. que é a chance. Eu acho que é a chance, mas não vai ser aproveitada, Não infelizmente. Mas o campeonato como é louco. Não tem um mês que a gente teve uma eleição na CBF onde todas as federações, todos os clubes apoiaram o Edinaldo. Agora já tem. Mas Foi o pior uma que eleição foi, eles onde apoiaram eles por têm coação, que né? uma falsificação de uma assinatura. É. Isso é muito sério, isso é estelionato. Aí agora todo mundo está apoiando. Eu acho que esse momento não é momento de apoiar ninguém. Seria um momento dos clubes sentarem, refletirem sobre uma mudança de verdade no futebol brasileiro, montar uma liga com um CEO Concordo. exclusivo para ali, sem estar ligado ao clube, alguma federação, porque senão, meu filho, a gente vai... Ó, pra gente resumir esse papo aqui agora, André, Henrique, Bel, Marcão, Gui, a partir de hoje vocês têm um salário de 250 mil. Vamos fazer uma votação para cada um voltar a ter 500 reais de salário e O todo Will mundo ter que presidente. trabalhar? Falou tudo, Will. Falou tudo. Os caras ganham Cara, 50 assim, mil. O Edinaldo A gente aumentou tem que pra 250. começar de um ponto. Por exemplo, você me propõe um salário de 250 mil, eu vou dizer, não quero. Ah, Henrique, você é um louco? Não, porque eu sei que um salário de 250 mil, eu vou ter que abrir mão de vários princípios meus e eu não quero abrir. Só que no futebol não tem isso, meu amigo. No Sim, futebol os ninguém caras tem querem ganhar princípio. dinheiro. Então Ni- essa que é a questão. O Will ninguém tá tem certíssimo. Ninguém tem princípio, mano. Os Não, caras tem ali estão um princípio, pouco se ganhar fácil. lixando. Isso é o Você princípio. quer dizer que o presidente do seu clube, o presidente do meu clube, se importa com o time? Não se importa, mesmo. Acho que não. E assim, isso é o que a gente pode falar Ó, aqui. E eu, Porque eu se for me atrás, é atrevo a muito dizer, É. me atrevo a dizer que nem a Leila Pereira se importa com o Palmeiras. Ela tá Sim, Ela tratando não é com o palmeirense. Ela é vascaína. Então, Ela nasceu em Cabo Frio. Ela sempre foi Vasco. Tanto é que Vascão. o marido dela ia comprar um Vasco também na SAF. Só que aí teve conflito de interesse com o Palmeiras É. e diminuiu essa história. Não é nem isso, mano. BAP é flamenguista. Ele não se importa com o Flamengo. Essa que é a questão. Por exemplo, Leila não se Daí importa. vai embora. BAP, que é flamenguista, que bate no peito, não se importar, isso é ridículo. Ele se importa com os dele, mano. É O simples ego, né, isso. de poder é maior do que a paixão pelo Flamengo. Essa Amigo, é o a poder verdade. corrompe. Por que você acha que Zico, que é o maior do Flamengo, não quer ser presidente do Flamengo? Porque ele sabe o que é aquilo ali. Bom, com mais alguns adendos, falamos então do Flamengo, falamos um pouco Adendo, da, poxa, da parabéns, CBF. Ah, eu tô E estudando, né? falando adendo, meu irmão. Fiz faculdade. dedado Vamos- muito ele, por isso. É, também tem isso. Se acalme. Vamos para o O clássico. bom foi a Paulo- soprada que ele deu, né? Como é que você sabe que eu soprei? Oxe, se acalma. Nem foi tu que deu. Foi tu que deu. Não, me deu. Ih, rapaz, dificultou aí.